Deus fala através da sua palavra e vamos continuar ouvindo. Já temos ouvido muitas mensagens cantadas, lindas mensagens cantadas, as informações missionárias que também nos impactam, os testemunhos, quando vimos aqui a celebração, agradecendo a Deus pelos casamentos, são mensagens de Deus para nós. E Deus quer continuar falando e vamos estar ouvindo a palavra de Deus através de Tiago. E vamos abrir o livro de Tiago no capítulo 1. Estarei lendo na Nova Almeida Atualizada, a versão que estamos usando em nossa igreja. Do versículo 13, a partir do versículo 13, iremos até o versículo 17. Tiago 1, de 13 a 17. Vamos ler juntos? Você tem aí, em casa também você pode ler, está na sua tela. Assim nós se lemos nessa, você estará lendo na mesma versão, todos leremos juntos. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pai querido, continue a nos falar pela exposição da Tua palavra e que pelo poder do Teu Espírito possamos entender e atender a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Tentação. Quando começamos a ler este livro, fala-se das provações. A palavra que é usada é a mesma palavra, só que tem sentidos diferentes. Normalmente pensamos na provação, que é algo que Deus permite ao crente em Jesus, muitas vezes um mal que vem, mas que proporciona a possibilidade de, em sendo vencido e ao passarmos por aquilo, estarmos aprendendo. Um teste que Deus dá para nós, pensando no professor e aluno, que vem para o bem. Ao passar pelo teste bem-aventurado, agora, às vezes, podemos fracassar. E aí nos enchemos de remorso. Muitas vezes, quando fracassamos, temos a tendência de culpar alguém. A gente vê lá no primeiro grande teste que a humanidade teve, quando tinha, entre muitas árvores, uma que era proibida ser tocada. Mas eles duvidaram da palavra de Deus, questionaram a palavra de Deus, deram ouvidos ao inimigo de Deus, que estava ali personificado num animal, e dando ouvidos, eles desobedeceram a Deus. Eles caíram no teste. Tentam fugir da presença de Deus, mas a gente nunca foge. A consciência os acusou. Quando Deus os confronta, a primeira reação é: o Senhor me fez pecar. Adão acusa Deus. Pastor, ele acusou a mulher, mas ele faz questão de dizer: a mulher que tu me deste. Então a culpa é de Deus. Desde esse início foi assim. E quando a mulher vai se justificar, ela aponta para a serpente, que na verdade era a personificação do diabo. E ela está dizendo: o diabo me fez pecar. Nós sempre fazemos assim. A gente arranja algum culpado. A tendência é culpar alguém. O diabo entrou no meu marido, pastor, e fez ele encher a cara. O diabo tomou conta do meu filho e ele agora tem o demônio da dependência. Nós temos a tendência de culpar o diabo e muitas vezes culpamos Deus. Por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Por que Deus permitiu essa doença? Por que Deus permitiu aquela oportunidade ruim na minha vida? Aquilo estragou a minha vida. E a gente sempre está arranjando um culpado, ou é Deus ou é o diabo, até hoje. Colocamos alguém, colocamos pessoas por vezes.
Deus não tenta ninguém, e o texto é muito claro, porque Deus não pode ser tentado. Aqui não se discute a origem do mal, mas se discute a origem da tentação, e você nunca poderá culpar Deus de mal algum. Há pessoas que chegam a dizer que não acreditam em Deus, porque tantas catástrofes, essa guerra lá na Ucrânia, essa pandemia, se Deus existisse, não estaria acontecendo assim. Se Deus existisse, não haveria aquele estuprador. Se Deus existisse, a minha mãe não teria sofrido tanto. Ficou anos numa cama. As pessoas estão culpando Deus pelo mal, dizendo que, na verdade, não é pessoas que não acreditam. Eles estão lutando para não acreditar, porque eles querem pôr a culpa em Deus. E Deus não tem culpa de nenhum mal. Todo o mal que existe na terra não está no plano original de Deus. Deus criou tudo, e lá no primeiro capítulo da Bíblia, após cada etapa da criação, é dito, e tudo era bom. E a palavra bom ali, o sentido é perfeito. Tudo adequado, tudo certo, tudo funcionando. Até o ser humano, quando foi feito, tudo era bom. Bom. No entanto, quando o ser humano desobedeceu e saiu do plano traçado por Deus, saiu do alvo, do objetivo, ele pecou. A palavra pecado vem desta raiz originalmente. Lá no hebraico, a palavra antiga, ela tem esse sentido de errar o alvo, desviar. E quando houve esse primeiro desvio, o ser humano nasceu se desviando. O pecado entrou dentro, e aí passamos todos a ter esta herança maligna. E passamos a nascer com a inclinação para o pecado, porque espiritualmente, naquele momento, cumpriu-se a palavra de Deus: quem pecar morrerá. E espiritualmente o ser humano morreu naquele momento. E todos nós já nascemos mortos nos delitos e pecados. Por isso esse texto continua: cada um, quando é tentado, está sendo tentado porque é atraído pelo seu próprio desejo. Nós somos tentados porque o mal está dentro de nós. Jesus Cristo disse uma vez que do coração do homem saem todas as coisas ruins. Jeremias, o profeta, declarou que é corrupto e perverso e enganoso o nosso coração. Por isso, é uma mentira, por isso é um engodo. Cuidado quando você vê na literatura, no cinema, pessoas dizendo aí, né, alguns desses orientadores aí, gurus que surgem por aí, dizendo: siga o seu coração e continue afundando-se no inferno. Porque enganoso é o coração. Você não pode seguir os seus sentimentos. Os nossos sentimentos são maus, os sentimentos originais são maus. A inclinação nossa é para o mal. A origem da tentação está dentro de você, está dentro de mim. E quando eu a alimento, e aí o texto fala da cobiça. Quando você alimenta, quando você desenvolve a cobiça, o desejo errado, o desejo para aquilo que não pode ser seu. Você indo atrás disso, isso vai dar luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quando começou o primeiro pecado, houve a morte espiritual, e cada vez que pecamos, nós é como que recaíssemos na morte. Por isso, e essa palavra foi escrita originalmente, ela é dita para a maioria dos que aqui estão, creio que creem na palavra e já têm tido uma experiência com Deus, eu quero crer. Talvez você não tenha tido essa experiência de ter Jesus como seu Salvador e Senhor, e você precisa disto. Mas creio que a grande maioria já teve. E se você já teve, essa palavra é para você, porque todos nós sabemos a tristeza que vem dentro de nós quando pecamos. Esse mal-estar que sentimos. Às vezes não está vendo a tristeza, mas você está fazendo algo que você sabe que é errado. Você quer dizer que não é. Você pode até dizer: eu não concordo com isto que a Bíblia diz.
Foi o que Eva falou, quando duvidou da palavra de Deus. Porque quando o diabo falou para ela que ela, ao comer, ficaria como Deus, e era isso que Deus não queria, naquele momento ela estava discordando de Deus e da proibição de Deus. E você que chega a dizer, não, eu não concordo com o que a palavra de Deus, a palavra diz isso, mas isso é uma questão de interpretação. Tem que haver uma releitura disso no contexto de hoje. Alguns falam até de uma nova moralidade. Billy Graham, um pregador do século passado, que Deus usou muito, ele escreveu um livro que ele diz que a nova moralidade é a velha imoralidade. É a mesma. Mas o problema é que nós estamos chegando agora na amoralidade. Imoral, você assume que existe algo moral e você não quer. Isso acontece com muitos crentes. Está na Bíblia assim, mas eu não concordo, eu não interpreto assim. Agora, o pior é que o mundo caminha para ser amoral. Não existe nem certo nem errado. É uma escolha. O que é certo, o que é errado? Eu que escolho, eu que sei o que é melhor para mim. Eu sou dono do meu corpo. Eu sou o capitão do meu navio, dono do meu destino. Você não é dono de nada. Eu e você não passamos de porcarias. Me perdoe essa expressão. É feia, é pesada, mas é real. Todos nós somos candidatos a cadáveres. Se não formos virar coisa podre, vamos ser queimados e viramos cinza. Eu vou ser cremado, pastor, eu não quero ficar lá apodrecendo. Eu penso nisso, eu não vejo problema nenhum em cremação, não. Mas um e outro morre e acaba do mesmo jeito. Vira pó, acaba. Podre. Somos todos assim. Todos somos assim. Dono do que eu sou? Não sou dono de nada. A pandemia surgiu quando alguns cientistas diziam que estavam chegando agora no controle total de todas as doenças quase, e aí vem um negócio que ninguém controla. Quando surgiu a penicilina, na metade do século passado, dizia-se que acabariam todas as infecções. E a penicilina já está aí, tem as superbactérias, que vencem outras coisas além da penicilina. Eu e você não somos nada. Quem sou eu e você para discordarmos da orientação de Deus? E eu não consigo entender Deus, por isso eu tenho que ser humilde e acreditar que Ele me ama e se revelou, e o que está aqui. E eu não posso seguir o meu coração. Então, quem diz assim, está aqui na Bíblia, mas eu não interpreto assim, eu não vejo bem assim, e não é bem assim. Você não está bem. E nunca está bem quem pensa assim. Eu sei que não está. E esse mal-estar, essa sensação ruim, mesmo que a sua consciência não pese tanto, mas o mal-estar que você tem, essa irrealização que você sente, saiba você que é o Espírito Santo triste dentro de você, ele vai ficando cada vez mais triste. Você não perde a salvação, mas você vai sofrer o dano de uma vida miserável, espiritual miserável, sofrível. E é um texto na Bíblia que diz que muita gente vai ser salvo como que pelo fogo. Imagina crente chamuscado, churrasquinho de crente, chegar queimado no céu, fedendo. Não entendo o que é isso, mas a Bíblia diz que é. Não se perde a salvação, mas se perde galardão. Mas sofre-se aqui e passa uma vida miserável, porque fica pulando, tropeça aqui ou cai acolá e vai blá, blá, blá. Vida cristã é para ser para cima e não de quedas. Santidade é subir cada vez mais. E para isso, evite tudo aquilo que vai lhe provocar desejos maus. A cobiça. Todos nós temos um ponto fraco. Cada um tem algo que é mais fraco. E isso tem que ser evitado. Talvez você tenha que cortar amizades. Talvez tenha que cortar aquelas amizades lá da rede social. Talvez você tenha que se controlar mais na rede social. Talvez você tenha que se afastar de determinados ambientes. Eu sei de uma pessoa que até mudou de emprego. Pastor, eu sei que o erro está em mim, mas eu sou fraco.
eu não aguentei ficar mais naquele lugar e o que estava acontecendo ali. Sim, cada um sabe. E você tem que, com o poder do Espírito Santo, e Ele está à disposição para isso, superar e se afastar de tudo aquilo que vai levar você. Porque cada um de nós tem a sua tentação, e é tentado, e quando alimenta a sua cobiça, eu tenho que me afastar de tudo aquilo que alimenta. Me lembrando que esse Deus não tenta, e por isso o versículo 16, ele continua dizendo, e a palavra de Deus se está afirmando, não se enganem, meus amados irmãos, não se engane. Se Deus permite o mal, Ele não permite para o seu mal, Ele até pode permitir, como aconteceu na vida de Jó, mas para o bem, porque é provação que vem para o seu crescimento, e com a tentação e a provação que Ele permite, vem o escape. Olhe para Jesus, se apegue mais à palavra, ore mais. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Aquele que lá do alto, Ele que criou todos os luminares e os luzeiros, e o sentido original é isso, referindo-se aos astros que nos iluminam, que não são divindades, mas Deus colocou para nos iluminar, e lá vem o bem para nós. Mesmo à noite as estrelas brilham, e a lua cheia também nos ilumina. Você quer saber o valor do brilho de estrelas de lua cheia? Vá para o interior, na época de lua minguante, fique num lugar sem nenhum tipo de luz. Você vai ver como é importante. Aquela lua cheia que não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. E ela fica cheia quanto mais próxima ela está do sol. Isso é para lembrar que nós também não temos luz própria, mas podemos estar brilhando como a lua cheia num mundo corrupto e perverso, quanto mais próximos estivermos do sol da justiça que é Jesus. Sim, dele vem toda a boa dádiva, dele vem todo o dom perfeito. Está à disposição de todo aquele que o busca, que se coloca, que passa pela provação pedindo sabedoria, que está olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que reconhece que o mal não vem de Deus e que se afasta de toda fonte de tentação, se alimentando cada vez mais da palavra.